Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Esquenta neste sábado de manhã, 10h30 do Brasil, 7h30 aqui dos Estados Unidos. Que delícia estar com vocês, muito especial sempre. Lembrando que esse é um Esquenta para a gente comemorar esse curso que a gente vai fazer online gratuito, que começa dia 8 de março aqui no Instagram. Então eu já convido vocês para, se você quer receber o material, se você quer saber um pouco mais do evento, esteja com a gente. A gente tem material complementar desse Esquenta, a gente vai ter material para enviar do curso, então coisas muito legais para acontecer. E hoje a gente tem uma convidada especial, ela é uma parceira, uma pessoa visionária, eu acho, na forma que ela enxerga o mundo e na forma com que ela lida com o trabalho. Então, um prazer ter ela aqui. E de um método que eu, quando vi a primeira vez, me identifiquei muito, que é o método Garuda. Não sei se vocês conhecem. Quem tiver dúvidas, quiser perguntando, pode mandar. E a gente vai falar de um tema super delicioso, né? Que é essa relação de movimento orgânico, das espirais do corpo e de tudo mais. Eu já vou chamar ela e enquanto o pessoal vai entrando, a gente já começa a conversar. Oi, Gê! Oi, Bruna! Tudo Que bom? delícia te Ai, que encontrar! delícia te receber! Estou muito feliz, hein? O Winner mora aqui no coração, então é uma delícia conversar com vocês e a gente achar tantos pontos em comum assim na nossa forma de trabalhar, né? Não, e você sabe, Gê, tipo, eu fui te apresentar agora e é isso, né? Eu acho que você, junto com Garuda e tudo mais, tem um olhar muito pra frente, né? Do que é o movimento, do que é o corpo, de como olhar o ser humano. Então, é um prazer te ter aqui. Eu que agradeço. Ouvindo você falar, vem várias coisas na minha mente, assim. Mas sim, a gente tem olhado muito a gente segue muito tendências, né? Então, apesar de eu não estar dentro da academia de pesquisa nesse momento, a gente convive com muita gente que está lá nos laboratórios pesquisando tudo isso que está ligado ao campo do movimento. E a gente é da prática. Então, tem uma informação ali que acabou de sair, você até falou, né? Vamos conversar sobre espirais e fáscia. Então, sim, os estudos de fáscia, de biotenseguridade, eles têm acontecido muito na prática aqui dentro, assim, da nossa sede e dos nossos trabalhos. Então, agora de manhã cedo eu estava participando, auxiliando a Vivi num curso de Match Pilates, e é tão difícil hoje em dia falar do Pilates em si, sem falar do trabalho de fáscia, do trabalho. Então, às vezes, você tem que até se segurar, porque a gente sabe que cada método tem um espaço e uma forma de se conduzir. Mas eu gosto, sim, eu gosto de olhar para frente, de olhar o que tem sido mais ponta com relação a cuidado do corpo, cuidado das patologias, tudo isso. Então, gosto muito, assim. E eu acho lindo porque o Garuda, eu a primeira vez que vi um vídeo do James se movendo, eu falei, ele é um movimento que transcende, né? Porque não é só corpo, é, é atenção total. E depois eu tive a oportunidade com vocês de fazer a formação e é um olhar muito do que a gente hoje em dia estuda tanto, né? Falando desse corpo mais tridimensional, desse movimento mais orgânico, das espirais do nosso corpo e dos vetores de força. São coisas que ele já fazia há um bom tempo, né? Porque o Garuda não é tão novo e tem uma sensibilidade na forma da execução do movimento que eu acho que é muito incrível, né? E para mim foi apaixonante. Quando eu vi, eu falei, eu preciso fazer. E quando eu tive a experiência de estar com vocês, eu falei, nossa senhora, todo mundo precisa sentir isso no corpo, né? Sim.
Eu vou até tomar a liberdade e vou apresentar o que é o Garuda. De repente tem alguém nos ouvindo que não sabe o que é. Garuda é um método, como o Inner Balance, né? Que é de autoria da Bruna. Ele é fundado em... Quem pensou no Garuda foi um cara chamado James da Silva. Ele é um indiano, mas ele reside em Londres há muito tempo. Foi bailarino profissional, então dançou em grandes companhias e por muito tempo assim rodou o mundo. E como todo o corpo de um bailarino, tem muitas lesões, tem patologias que vieram pelo excesso do movimento. E logo que ele se aposentou, parou de trabalhar como bailarino profissional, surgiu esse método. James ainda está vivo, e isso é maravilhoso também, porque a gente tem a chance de estudar e usufruir assim, da presença dele, que é uma pessoa bem especial. A gente acha ele realmente fora da curva com relação à percepção de movimento, sensibilidade, tudo isso. E daí ele colocou dentro dessa caixinha, né, desse produto que a gente chama de Garuda, um mix de várias modalidades. Então tem um pouco de Pilates, tem um pouco de Yoga, que é a terra-mãe dele, né? Ele nasceu fazendo yoga lá na Índia. Tem um pouco da dança, a fluidez, um trabalho muito parecido já mais com a linha de dança moderna, né? E acho que daí você pode falar muito melhor da dança por ter todo esse seu passado que agregou muito também na sua modalidade. A gente tem um trabalho de um pouco de força e do Pilates também, né? Então ele vai misturando, tem o Tai Chi, tem todo esse trabalho energético, respiratório, as questões dos equilíbrios do Tai Chi. E a gente tem sequências próprias, modalidades próprias. O método tem mais ou menos 28 anos. Eu estudo há 11 anos. Eu conheci na Argentina e de lá para cá, nesses últimos 11 anos, eu fui fazendo formações todos os anos. Atuo mais ou menos uns 5, porque teve um período só de estudo e que a gente tem dado aula assim, semanalmente, muitas turmas fazem 5 anos. E desde o ano passado eu virei master. Eu e a Vivi, que é minha sócia, Viviane Valles, a gente foi convidada e a gente entrou para um time de 12 professores que tem no mundo que podem conduzir o curso, né? Então, existe uma caminhada que a gente faz dentro do método que... Então, tem temas que eu já fiz várias vezes. Já fui aluna, por exemplo, o de Dara, que é um queridinho meu, que é umas práticas sentadas na cadeira. Eu já fiz 6 vezes como aluna essa formação. E daí, depois disso, dessas experiências e dessa convivência com James, você é convidado a virar instrutor, né? Então, a gente, desde o ano passado, pode formar professores, mas a gente ainda conta com o apoio e todo o conhecimento do pessoal de Londres, onde a gente tem aulas semanalmente, todo o acesso a eles, assim. Inclusive, a gente tem uma brasileira que mora em Londres, né? Trabalha direto, que você conhece também, a Juliana Dall'Antônia, que é uma profissional maravilhosa. Então, a gente tem muita facilidade e acesso a eles por isso, assim. Então, é o incrível. Garuda é mais ou menos isso, assim, em poucas palavras, assim. Mas tem meditação, tem pranayama, tem todo o trabalho de espirais, que é o que me encanta, as espirais. As espirais me encantam. E tem uma coisa que quando eu vivenciei a primeira vez, eu falei, nossa senhora, que conexão, né? E eu acho que tem uma conexão muito linda com o Inner, que é a forma com que ele coloca a gente olhar o corpo, né? Gê, tipo, ele convida a gente a olhar o corpo de uma forma única, eu acho. Que ele traz essa relação daquelas linhas dele, ele conecta mãos e pés, e isso, há 28 anos, não se falava de biotensibilidade, por exemplo, mas é isso, né? O corpo estar em movimento, com menor gasto de energia, conectando todo o corpo. Então, e tem uma sensibilidade, né, Gê? Conforme você vai se movendo, parece que você vai equilibrando todos os seus chakras. É muito especial, é muito especial. Ai, que delícia ouvir você falando assim. Mas a gente tem 3 palavras que guiam a nossa forma de trabalhar, que é atenção, intenção e percepção. Então, atenção é toda essa generosidade, toda esse atenção ao momento presente que eu trago para a prática.
Então, é muito difícil a gente conseguir fazer uma aula sem estar pensando no que você está fazendo. Porque os movimentos, eles são muito amplos, eles são grandes, então você não decora e você não deixa o piloto automático entrar para realizar. Com todo o respeito, por exemplo, a praticantes de musculação, e eu também faço e sei os efeitos positivos, mas na musculação é muito simples a gente pegar um halter e começar a fazer aqui e de repente estar com a mente em outro lugar. No Garuda não dá, porque você vai construindo caminhos e você repete poucas vezes e depois já entra um novo movimento, um novo movimento. Então, se você deixar a mente escapar, já foi, porque está todo mundo de um lado e você está do outro, daí do outro lado, fazendo o movimento. Não que esteja errado também, porque a questão da expressão, ela é bem-vinda na prática, tá? Inclusive, tem muitas coisas que eu tive que desligar a chavinha, né? Porque a gente faz correções, mas a gente faz correções muito pontuais e muito globais. É muito difícil eu parar a aula e falar, Bruna, seu movimento estava errado, vem por esse outro caminho. Até porque a nossa fala também não é desse jeito, mas a gente deixa as coisas fluírem. Isso eu acho que é uma coisa super positiva nos dias de hoje. Assim. Não sei se você concorda comigo ou não, e quem está assistindo a gente, mas ir para um lugar onde você vai praticar um exercício e aquilo flua, que essa energia se dissipe, né, pelas mãos, pelos pés, e a gente use o corpo de uma forma global e a gente possa respirar e que você saia de lá muito melhor do que você entrou, sentindo que de uma forma muito inteligente você usou o corpo. E esse é até o nosso slogan, tá? Ele é Garuda, uma forma inteligente de se movimentar. E não é que a gente está chamando ninguém, as outras pessoas de burras e outras coisas assim. Não é, porque é muito funcional. E o funcional no sentido mais verdadeiro da palavra. Então, espiral, né? Que é, por exemplo, esse movimento de girar a mão. Isso acontece o tempo todo na aula e acontece com muita veracidade com relação a como é que são as minhas articulações. Se para eu pegar um copo aqui, eu tenho uma xícara aqui, estou com um cafezinho na minha frente. Eu precisei fazer uma espiral, aproximei ele do meu corpo. Agora, para beber, eu vou ter que fazer essa movimentação para o meu ombro, para o meu cotovelo. Então, a gente já sabe, fica muito claro que isso é o que você usa no dia a dia. E é isso. A sua fala no início me lembrou uma coisa. É isso que faz a gente trazer também tantos benefícios. O Inner também é assim, Bruna. As pessoas praticam e elas vão liberando tensões. Elas vão diminuindo dores, né? E isso eu acho tão importante. E eu acho, Gê, que você pegou num ponto, né? A gente, e eu vejo... a gente acabou de ter uma mentoria dos instrutores antes da gente entrar e eu tenho participado de muitos grupos de estudos aqui nos Estados Unidos. E hoje em dia se fala muito da questão de qual a necessidade de ter o certo e o errado do movimento. Se a gente está falando de uma movimentação autoral, que eu acho que é uma coisa que as duas técnicas trabalham de forma diferentes, mas que se complementam, né? O aluno, ele precisa descobrir sua forma de movimentar. Então, o instrutor, ele dá o gancho de como a gente quer levar essa pessoa, né? Então, se são através das espirais, como eu faço isso, mas eu deixo cada pessoa construir o seu movimento. Isso faz com que a gente tire algumas conexões que hoje em dia eu acho que não são tão saudáveis, né? Eu tô fazendo certo? Quem é o meu espelho? O que eu preciso ver? A gente vai tirando isso e vai trazendo uma conexão interna, uma entrega interna, uma escuta interna, que daí eu acho que tem a ver, né? Vem os alívios de tensões, porque eu vou reconhecendo que o meu corpo não está fazendo de forma tão efetiva no dia a dia, eu começo a melhorar minha percepção, então eu faço escolhas mais saudáveis. A gente vai mudando a forma com que a gente lida com o nosso corpo, com a nossa escuta. Isso eu acho que é muito saudável, principalmente nos dias de hoje, né, Gê? Sim. Imagina se a minha fala te traga medo para você executar um movimento. Como isso pode ser uma experiência negativa?
o medo, ele já trava, alguns pontos do meu corpo e alguns órgãos, eles começam a funcionar diferente, porque veio o medo, ou veio a ansiedade de, será que eu estou fazendo certo? Será que não? E, então, isso é uma coisa que eu acho que em todas as modalidades seria importante a gente desfazer. Não só essas duas que a gente está falando, que são super cuidadosas com o praticante, mas em todas, né? E daí, te ouvindo, eu lembrei de mais uma coisa, que é a comparação. Se eu ficar me comparando que o meu movimento está melhor ou pior que o seu, que é a minha professora que está me guiando, eu já não estou com a minha mente no presente. Eu já estou levando ela por outros caminhos. Eu já me desconectei com a atividade. Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar, né? Sim. Mas, assim, a gente tem um papel muito importante, eu acho, como instrutores do movimento, que é levar essa atividade física ou talvez a reabilitação, né? Que o Winner também pode ser um caminho disso, assim, não só como... Eu gosto de olhar como o movimento, como tudo, assim, sabe? De uma forma bem global. Ele condiciona, ele reabilita, ele te fortalece, assim, para os problemas do dia a dia. E eu acho que não tem como, né? Quando você trabalha, por exemplo, a autoconfiança de um praticante, você vai ajudar ele lá no trabalho dele, se de repente ele precisa enfrentar uma outra pessoa, se ele precisa resolver um problema na vida, ele vai lidar melhor se ele tem essa autoconfiança. Então, tá tudo interligado, não tem como separar, assim. Até acabei de ler aqui da Mônica, muita responsabilidade. É muita eu acho responsabilidade. Assim, eu acho. E eu acho que a gente começa a desenvolver. O educador de movimento, a gente falou isso ontem com a psicoterapeuta Cris Pena. A gente tem a responsabilidade e a gente tem o compromisso de estar disponibilizando uma forma mais íntegra da pessoa se olhar, né? Será que eu preciso ter tanta essa comparação? E como eu vou fazer para dar essas ferramentas para essa pessoa ir para esse lugar, né? Se sentir disponível de explorar o movimento, porque quem é educador de movimento provavelmente já escutou isso. Eu estou fazendo certo, mas qual o caminho? E eu acho que essas técnicas têm isso, de você dar o instrumento para a pessoa buscar a sua forma de movimentar. E daí isso, né, Gê, vem coisas muito potentes. Eu acho que vem o lance da gente conseguir... ontem eu estava lendo um artigo disso, da gente conseguir transformar sinapses e coisas antigas que a gente tinha através de movimento, através do corpo. Então, a gente dá um caminho para essa pessoa sentir coisas diferentes e a partir disso eu transformo, eu viro a chave e reprogramo o movimento. Então, um processo de dor, porque, enfim, ou um processo de tensão, porque eu faço o movimento sempre do mesmo jeito, uma forma da gente mudar isso é através desses mecanismos de construção de movimento que são mais orgânicos, mais saudáveis. Então, é muito importante. E tem a forma com que o instrutor se conecta, né? Então, eu acho que o Garuda, ele traz isso e é um lance de pesquisa também do INED, de como o instrutor vai se conectar para fazer com que a pessoa se sinta à vontade nessa autobusca, né? Que não é fácil, né, Gê? Tipo, a gente vem de uma história de movimento que por muito tempo teve certo e errado, teve faça isso, não faz isso. E daí, hoje em dia, a gente fala o oposto. Descobre o caminho. O movimento vai ser bom se for prazeroso. Então, a empatia do instrutor de conseguir se conectar nesse tempo presente e fazer com que ele vá para essa investigação é incrível. E logo quando eu comecei a sistematizar o Winner para levar para a condução, uma das coisas é que o Winner a gente não mostra, o instrutor nunca mostra. Então, eu vou através de ferramentas verbais e de todo um trabalho psicossomático para conseguir fazer com que o aluno chegue no movimento. E gerava uma ansiedade, né, do aluno, porque... Mas eu não tenho ninguém para ver, eu não vou ter... Como que eu vou realizar um movimento sem ter um molde? E do instrutor de conseguir levar esse aluno para uma caminhada. E eu acho que isso é incrível, né? Você ir tirando
esses moldes que a gente foi se formando, né? E deixando com que esse aluno, de fato, entenda qual o melhor movimento para ele. Sim. E eu gosto muito quando a fluidez aparece, Bruna. Assim, que a coisa vai se costurando de um jeito que as pessoas não parem, que não tem aquele momento assim, por exemplo, o professor só mostrando tudo e a pessoa só olhando para ele depois ela levar para o corpo. Quando a coisa vai acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Vem pelo canal da audição, vem às vezes algumas coisas pelo canal da visão, porque mesmo se comunicando é muito normal. O professor, pelo menos eu sou assim, né? Eu estou aqui falando com as Gestual. mãos, né? Mas o meu gestual, então, a forma, e daí eu usou o termo empatia. Eu passo empatia pelo meu olhar, eu passo pelas palavras, pela minha expressão corporal. São muitos canais para essa informação chegar até o praticante. Mas sim, você prepara todos esses ambientes, às vezes com o cheiro, que nem vocês fazem, a Cris deve ter falado ontem, né? São vários aspectos que ajudam a pessoa, inclusive, se sentir mais à vontade para aproveitar aquele momento, né? Eu brinco muito e falo para a equipe aqui assim, às vezes a pessoa vem praticar com a gente e ela teve um dia do cão, assim, sabe? E talvez você tenha uma chance de transformar o dia dela numa situação, num dia maravilhoso pela prática que ela vai fazer guiada por você. Então não perca essa oportunidade de essa aula ser um presente para o seu aluno, assim. Porque fora daqui, fora desse ambiente ali que a gente está dando a aula, existe muita competição, existe muita dificuldade. Então, não transfere os problemas para dentro da sala, né? E daí, sei lá, vai gerar competição na sua aula, vai gerar coisas que a pessoa se sinta, situações que façam ela se sentir mal. E isso vai reverberar para as dores, para outras coisas também. Então, é muito delicado isso, e a gente precisa estudar tudo isso, toda essa parte que, por exemplo, vocês usam muito também comunicação não violenta, a escolha das palavras certas, para que a gente seja o mais assertivo possível. E detalhe, né? Cada pessoa que vem na nossa mão vem com uma história. No Garuda a gente faz isso, no Inner também acho que acontece. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas você trabalha muito em grupo também. E daí cada indivíduo que chega na sala, ele tem uma história, ele está por um objetivo, às vezes. Você não reúne pessoas exatamente que querem a mesma coisa no mesmo momento para praticar. Então, isso vai ampliando a responsabilidade também. Mas, com boas ferramentas, e eu volto lá para o ponto que você já falou, a gente consegue entregar esse presente, que é a minha aula, né? Para que ele saia assim, felizão e muito melhor do que ele entrou. E daí você ajuda corpo, mas você ajuda principalmente mente, que é uma coisa que é tão importante nos dias atuais. A pandemia veio para provar, hein? Quem não está com a mente boa, vamos cuidar desse ponto também. Não, e é incrível isso, né, Gê? Ontem a gente falou de um livro da Anatomia Emocional, que fala da nossa relação do bípede, né? De como eu estar de pé, com o peito aberto, vivenciando as coisas, é difícil, né, Gê? Ninguém, tipo, sai pro campo de batalha ali, ó, expandido, aberto. E eu acho que é uma ferramenta que a gente tem, né? A gente construir um corpo, uma postura mais saudável, faz com que ela consiga estar melhor no dia a dia dela. Consequentemente, as dores vão estar mais tranquilas, eu vou entender quais são as minhas tensões e quais são os meus recursos para diminuir isso. E eu acho que um caminho é essa fluidez de movimento. Então, fazer com que a gente saia do operacional e dê a possibilidade do corpo sentir esse movimento que é nato, né? Tipo, orgânico, que foi feito pra gente fazer, né? Se olha um bebê, eu tô com um bebê em casa e o tempo inteiro eu vejo a transformação. Então, a descoberta do movimento, como nenhum movimento é pausado, que tudo entra numa espiral e nesse movimento mais orgânico, isso é uma qualidade nossa. Então, resgatar isso através de uma técnica, eu acho que é muito produtivo para quem faz e muito desafiador para o instrutor, né? Porque a gente está o tempo
inteiro achando conexões para fazer com que esse aluno consiga sentir esse movimento em espiral, né? Sim. Mas espiral, gente, é mágico, assim. O que é espiral, né? É você partir de um ponto e começar a girar em torno dele e a cada volta você evoluir um pouco mais. E a espiral é uma coisa que ela é infinita, ela não termina, né? Dá para ir mais e mais e mais. Você falou do bebê, né? A gente nasce em espiral, né? Tanto a questão do parto, mas se a gente pensar no feto, também, todo o processo, assim. Esses dias eu estava lendo um material de estudo e ele estava falando do ouvido, né? E o nosso ouvido, do mais interno até o mais externo que chega na nossa orelha, o processo ele é todo em espiral. Então, assim, não podemos discutir que não é eficiente, seria uma besteira, né? A gente falar que trabalhar em espiral não faz sentido. Porque tudo é em espiral. As nossas veias, as nossas artérias, o ato do sangue circular no corpo é dessa forma, né? Funcionalmente, tudo é assim. Quando a gente nasce, o processo de parto normal, como é que faz, né? O bebê passa a cabeça, daí passa um ombro. Para que ele consiga sair do corpo da mãe, ele tem que fazer uma espiral ali. E os processos de aprendizagem, eles são assim, né? Provavelmente, com quanto. O seu filho está com. Agora 4 meses. 4 meses. Ele já está rolando ou está Tá. começando? Ele já tá rolando, ele já leva o pé para cima, já segura o pé, já rola, vira de barriga para baixo. Já alavanca, né? Às vezes do pé, do braço para fazer isso. É uma então, coisa gente, incrível, porque você vai vendo a construção do movimento natural que hoje em dia a gente busca tanto, né? Você pede para um aluno deitar, tá deitado de barriga para cima e virar de lado, às vezes é uma dificuldade para um movimento que seria super natural. E você vê num bebê descobrindo, ele dobra um joelho, apoia o pé, sobe o quadril para conseguir virar, arruma a mão, faz tipo oposição que é a lagartixa. Eu falo, gente, é isso, né? É o nosso corpo descobrindo. E a gente hoje, com o movimento, a gente volta para isso, né? Como eu posso descobrir essa questão desse movimento mais orgânico que está linkado a Mônica falou da geometria sagrada, que está linkado com isso, né? Com a gente faz parte da natureza, então os nossos movimentos mais orgânicos, eles são necessários para ter uma qualidade de vida, para eu conseguir ter um corpo mais estável, para eu ter uma mente mais organizada, para o meu emocional estar mais centralizado. Eu acho que é o mundo de hoje, né? As pessoas vão buscar isso. Gente, ó, duas coisas. Primeiro, o próximo professor de Inner vai ser o filho da Bruna ali, ó, porque ela pode pôr ele lá e todo mundo vai seguindo e fazendo. Mas é muito legal o que você falou, assim. O que eu acho bacana também dessa questão da aprendizagem através da espiral, né, é que você potencializa. Então, você aprende através do movimento e repetindo ele, mas a cada vez que você fizer aumentar essa espiral, você pode fazer ele com um pouco mais de potência. Então, tudo que você já aprendeu, todo aprendizado te fortalece para que essa evolução aconteça. Então, é um segredo, gente. E isso acontece tanto no Garuda mesmo, né? Como no Inner, que eu vejo o pessoal também nas práticas muito trabalho assim de crescente. Começa menorzinho e quando você vê, ela tá ampla, né? Você saiu do chão e você foi até a posição de pé e depois você pode fazer retroativo também, melhorando e tudo isso, assim. Muito massa. Tem uma coisa da espiral que eu acho que é incrível, que é uma coisa que tanto o Garuda quanto o Inner trabalha, que é a partir do momento que a gente espirala, a gente precisa de pontos de conexão, né, Gê? Então, eu mantenho, eu estabilizo um ponto para conseguir espiralar e chegar num outro lugar. E daí isso faz com que a gente tenha uma conexão do nosso corpo completamente global, né? Porque a partir do momento, por exemplo, que eu fixo um pé para estabilizar, para conseguir rotacionar
às vezes com o meu corpo parado mesmo, e deixar, por exemplo, chegar até na mão oposta, isso faz com que o meu corpo inteiro esteja em conexão, e é como se eu tivesse o tempo inteiro achando uma nova possibilidade de movimento. Então, eu acho que é muito produtivo pro instrutor. A gente acaba conseguindo um viés muito potente para melhorar a percepção, para fazer com que o corpo se integre, para, às vezes, tirar uma força excessiva de algum ponto, ou, às vezes, para achar essa relação de centro mais do nosso cotidiano, né? De pegar as coisas. Então, eu acho que é muito potente para o instrutor quando a gente começa a entender que não, a gente não espirala para qualquer lugar, né? Porque senão a gente sairia, se perderia. A gente se espirala... Espião ali. A gente se espirala sempre com um ponto de oposição, né? Então, isso eu acho que dá margem até para a gente, para uma condução verbal diferenciada, para caminhos diferentes de movimento. Eu acho que isso instiga o instrutor a ver novas possibilidades. Sim. A gente teve, se a gente olha para o histórico aqui de fitness, a gente teve uma década atrás, todo mundo falando muito de centralizar todo o trabalho do core, né? Surgiu o funcional, mas o funcional com aquele core muito ativo, né? Agora eu vejo essas modalidades, Bruna, como o que vai acontecer agora nas próximas décadas, né? Esse trabalho onde você não valoriza somente diafragma, multífidos ali, a nossa casa de força, assim. E sim um centro que ele vai trocando de posição, dependendo do que você precisa. Então, às vezes, o centro é o meu pé, que é extremamente importante, a minha mão também. Mas, às vezes, é o joelho, às vezes, é o meu ombro e a escápula, né? E daí, isso vai fazendo esse centro conversar com os nossos sentidos, que eu também acho que é uma coisa que pouco se fala em muitas modalidades, mas que tem um grau de importância enorme. O sentido da visão, o sentido da audição. Para onde é que você está levando os olhos? O que isso quer dizer, sabe? Vamos ouvir melhor, então vamos expandir, assim, daí eu vou trabalhar toda essa minha fáscia, todo esse meu lado. Então, talvez seja o centro que partiu, sei lá, do coração e veio para o meu ombro, que faça eu construir esse movimento que eu preciso para que eu ouça melhor. E assim vai, né? Então, linkar sentidos com esse core que vai mudando é uma tendência quando a gente fala de movimento, assim, dessas atividades, dessas modalidades que estão chegando com um olhar um pouco à frente, assim, da nossa evolução. Primeiro, porque a maior parte das patologias, elas são muito isoladas ali, aquela cabeça anteriorizada e todas as consequências. Então, a gente precisa mexer, a gente tem que desconstruir tudo para fazer um novo corpo, assim. Isso me parece muito importante. E outro ponto que você levantou agora, a gente tem as linhas, né? Que várias modalidades estão falando agora, né? No INER, vocês têm alguma linha, tem alguma linha de pesquisa que guia, assim? No Garuda a gente tem, mas eu vou deixar você falar primeiro, depois eu conto as do Garuda, assim. No INER, a gente não fala de linhas, a gente fala dessa organização do corpo em relação à vetorização. Então, quando a gente constrói o corpo do INER, a gente tem algumas bases de construção para entendimento desse corpo. Então, como é essa bacia, o que ela interfere em todo o meu sistema digestório, na minha respiração, e a partir disso eu vou construindo o corpo. Então, a gente, diferente, por exemplo, a gente até linka, por exemplo, com as linhas miofaciais do Tom Myers, a gente faz conexões com isso, mas a gente usa muito mais a relação de como o nosso corpo se conecta através de várias possibilidades. Por exemplo, quando eu estou falando da face atarocolombar, o que isso se remete com o meu latíssimo do dorso, lá na parte de trás dessa minha asa, o que isso se refere lá com a banda lateral da minha coxa, como isso se organiza a partir, por exemplo, do meu psoas, que é o meu flexor do quadril, e o que isso faz com que eu, por exemplo, me sinta
mais insegura. A gente linka corpo, mente, emoção o tempo todo. Então, a gente não fixa, por exemplo, nas linhas, a gente constrói o corpo. Até meu marido brinca que o Winner é tridimensional orgânico, porque o tempo inteiro a gente tá vendo essa possibilidade desse corpo integrado. Então, a gente vai falar, por exemplo, do psoas, eu vou acabar falando da minha mandíbula, que vou acabar falando do meu olhar, que vou acabar falando do meu hospital. Então, a gente vai construindo esse corpo mais global, parece que a gente vai preenchendo esse corpo. Sim. Ah, isso é muito legal. Eu assisti uma aula com você do Pessoas que é maravilhosa, assim. Ai, gente, não percam nada que a Bruna faz, porque tem muito conteúdo. E esses dias você sabe que eu até lembrei de você, porque eu fiz uma aula com a Ju, com a nossa prof lá de Londres, e daí ela estava chamando essa região da cervical como mini pessoas também, fazendo essas conexões do que acontece na parte mais baixa do corpo com essa parte mais alta, quando você coloca a parte tridimensional na parada junto. A gente tem linhas, mas elas também, apesar das pessoas às vezes compararem com o trabalho de trilhos anatômicos do Tom, não são iguais, assim. Elas se assemelham em algumas coisas, principalmente, assim, essas mais básicas, e daí também a gente pode falar do trabalho de cadeias musculares, né? Tudo isso que também, o GDS, tudo isso que conversa também, mas é um pouco diferente, porque a gente tem linhas que elas são muito mais linkadas com o trabalho oriental. Então tem a linha do coração, que sai do peito e desce até as mãos. Tem a linha que cruza e faz a espiral. Tem a linha divina, que me centraliza e me traz aqui para dentro. A periférica, tudo isso. E as nossas linhas, elas dão muito guiamento na hora de executar um exercício. Então, digamos que eu quero ficar em cima do meu pé esquerdo. E então, a linha e onde é que eu estou fazendo essa descarga de peso me ajuda a me organizar dentro daquela posição se a minha perna direita vai fazer outras coisas. Então, a gente usa muito mais como guiamento. Todas as linhas não precisam aparecer o tempo todo, mas elas me mostram um caminho para eu executar melhor. Então, se eu preciso rolar no chão, a condução do professor vai ser muito pela linha. Usa tal linha, transfere agora o peso para o outro lado. E daí assim você vai ensinando, muitas vezes, a pessoa a fazer movimentos que ela já conhecia, mas que por algum momento, por algum hábito, o corpo dela deixou de fazer. E daí, de repente, o rolar para levantar, que poderia ser uma coisa super simples, todos nós deveríamos fazer, a gente esqueceu como fazer isso, né? E daí a gente começa a fazer cheio de travas, cheio de medos ou cheio de dores também. Então, você vai guiando para que existam experiências positivas, sem dor, usando as alavancas da forma mais funcional possível, né? E eu gosto muito dessa palavra que você falou, orgânica. A gente usa bastante também. O orgânico está na moda por agora, a alimentação e tudo isso, né? É também batido, assim. Mas o exercício orgânico é isso, gente. É olhar para um bebê e ver como ele se movimenta. É olhar para um bicho e, de repente, um gato, um tigre, uma cobra. Como é que o movimento acontece? E daí você traz isso para o natural. Para o mais preciso. Quando você falou das linhas, é muito... E eu até... quando a gente lê o livro do Tom, ele fala, né? Tipo, as linhas, na verdade, todas se comunicam de alguma forma, né, Gê? Tipo, as linhas do Tom se comunica com as linhas do Garuda, que se comunica com as linhas do GDS, que se comunica com a medicina chinesa, porque a gente está falando de corpo. Então, é entender que o nosso corpo está repleto de conexões e aprofundar para conseguir dar estímulos que sejam facilitador para o aluno achar esse movimento mais orgânico, né? Às vezes as pessoas se fixam muito, é uma linha, mas o nosso corpo o tempo inteiro está dialogando através delas, né? Então, eu passo por uma linha ou eu me conecto com uma linha para me sentir e daí, a partir disso, eu já me movimento para um outro lugar, porque a vida é isso, né? A gente está o tempo inteiro dinâmico, se movendo, então... Equilibrando pratinhos.
Sim, e eu acho incrível isso, a gente entender que é isso. A gente utiliza dessas informações, mas a gente não fixa em nenhuma, porque eu preciso entender que o meu corpo passa por esses movimentos. Eu acho que é uma conexão muito grande que que o Winner tem com o Garuda, né? Porque o Garuda tem muito mais tempo que o Winner. Mas de entender que o nosso corpo, ele transita pelo movimento. E o movimento orgânico vai passar por essas linhas. Então, o instrutor, ele meio que faz a conexão e o despertar para a gente conseguir ter essa integração e esse conhecimento do corpo, né? Exatamente. Teve uma pergunta que passou aqui na timeline da Michelle e ela falava de como fazer um movimento orgânico para quem está acamado, com fratura e coisas assim. Eu daria uma dica para você, Michelle. A primeira questão, e isso a gente usa até em aula, não só para quem está acamado, mas para quem está, para aumentar a percepção da pessoa. Muitas vezes a gente pede para a pessoa imaginar um movimento, e daí ela constrói aquilo na mente dela e depois ela faz. Então, eu recomendaria para esse seu acamado. Primeiro, trabalho de respiração. Trabalho de consciência corporal através da respiração. Isso a gente tem usado muito, inclusive, com pessoas agora pós-Covid, né? Que nos procuram debilitados pela doença, alguns muito mais, outros menos, mas o trabalho de respiração tem sido fundamental. E, na verdade, é isso que até os físios fazem lá. Como é que é o protocolo que as pessoas têm feito, né? Dentro do hospital, às vezes é deitar a pessoa de barriga para baixo Respirar. e trabalhar a ventilação através dessa grande musculatura que a gente tem nas costas que a gente esquece de estimular. Gente, respiração não é só peito, tá? Tudo que a gente estava falando agora de orgânico é tridimensional, é costela abrindo, é até toda a musculatura lá das costas aparecendo. Eu adoro os termos assim que a gente usa, né? Que usa aí no Garuda, usa ali no Inner, abrir as cortinas da lombar e abrir as escápulas como asas, tudo isso. Então eu vejo a respiração como um caminho para você, Michelle. E outra questão é começar a trabalhar a parte de programação mental para alguns movimentos. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, só para não parecer um papo de maluca, parece que eu estou falando um monte de coisa e não vou falar nada. Imagine a pessoa, um aluno normal, que vai fazer uma elevação de quadril, que a gente costuma chamar de ponte, tá? Antes de fazer, a gente pede, conecta bem os pés, imagine o seu quadril elevando e para onde você tem que pôr a força, tá? Depois, você pede um movimento mecânico. Isso tende a pessoa a usar mais eficiência, fazer esse movimento de uma forma mais organizada, mais inteligente e vai refletir em todos os movimentos da aula. Então, eu gosto muito, assim. Um outro exemplo, talvez, é só pedir para elevar a perna. Sente que força internamente você precisa fazer, se você está deitado, para elevar uma perna. Então, vai ter uma conexão lá dentro, sabe? De assoalho pélvico, de músculos profundos, o que estabiliza, o que precisa ser chamado para o movimento da perna acontecer, e essa perna não vai subir de qualquer maneira. Isso ajuda muito também quem tem dor, porque ela já faz a ativação, a conexão, e daí o movimento acontece melhor. Você tem alguma dica para ela, Bruna? Para quem está acamado? Então, a respiração é uma coisa incrível, né, Gê? Você falou, a gente expande tudo. Além disso, ela movimenta e ela dá estrutura de coisas que às vezes a gente nem se liga, né? Porque conforme eu respiro, além do meu assoalho pélvico trabalhar, do meu abdômen trabalhar, de eu sentir o posicionamento, por exemplo, do meu psoas, eu tenho um trabalho, tipo, das minhas costelas, dos meus escalenos, eu acabo contribuindo para esse corpo ter uma autorregulação. Eu acho que, tipo, começaria, sem dúvidas, com respiração, né? E usando de várias formas, tipo, expandindo o abdômen, sentindo as expansões tridimensionais. Eu acho que isso é incrível. E o trabalhar o micro eu acho importante. E tem também, às vezes, a gente sair do pensamento. Por exemplo, tem uma fratura no pé. Sair desse lugar que eu preciso só trabalhar no pé, porque eu posso trabalhar, tipo, uma outra conexão. A gente pode, através dessa percepção do pé, eu posso trabalhar com os meus ombros, com os meus braços, entender que o meu corpo tá
conectado o tempo inteiro. Então, se eu não posso trabalhar o meu pé, por exemplo, eu posso trabalhar outra conexão, os meus ombros, a escápula, o braço, usar esse trabalho mais global, porque vai se beneficiar através de um problema ou de uma reprogramação que precisaria de uma extremidade. Então, usar esse movimento global eu acho muito potente. E você falando, eu lembrei outra coisa. Quanta gente que às vezes está com uma dor no punho, passa em algum especialista e o cara manda ela parar a atividade porque está doendo o punho. A gente fica possessa, assim, acho que você vai concordar comigo, assim, porque eu não vejo um punho vindo na minha direção para fazer a aula. Eu vejo um corpo, né? Então, assim, você tem que parar uma fratura, né? E a pessoa tem que ficar em repouso, não significa que ela não pode mover braços, que de repente se a fratura é no pé, por que ela não pode fazer uns trabalhos de rolamento, de abdominal, sabe? Continuar estimulando o outro corpo. De transferência de peso, né? Eu acho... Eu cliniquei muito tempo. Agora nos Estados Unidos eu não estou atendendo agora, né? Mas eu cliniquei muito tempo em centros antes de ter o meu consultório. E antes de eu ter a formação de osteopatia, eu atendia muito, muito. E eu era o terror dos médicos. Porque eles vinham com uma coisa, eu batia na porta e falava, não, mas eu quero fazer tal coisa. Porque eu trabalhei numa clínica grande de referência que precisava o tempo inteiro fazer relatório e falar. E eu era, tipo, chegava... mais uma vez, a Bruna vai vir discordar. Porque eu chegava e falava, gente, não existe isso. Tipo, tudo bem, tem o protocolo, tem não sei o quê, mas tem 1000 possibilidades de atuação, né? E a gente consegue melhorar o corpo por muitas vias. Então, usar todas essas ferramentas e essas conexões que o nosso corpo tem, que hoje em dia a gente é pautado em um bando de artigo científico que fala dessas conexões, desse corpo integrado, usar isso para o nosso bem, né? Fazer com que isso chegue para o nosso aluno e instruir ele de que não é porque ele está com uma coisa que ele não pode mais fazer nada, acho que um dever nosso para fazer com que ele também se sinta com mais autonomia dentro das possibilidades dele, lógico. Eu já passei por um episódio onde eu fraturei o pé. E, gente, para andar de muleta precisa de tanta coisa, precisa de equilíbrio, precisa de força nas mãos, no braço. Então, eu consegui levantar da cama. Até para quando você está com lesão, ou uma fratura, ou qualquer uma recuperação após uma cirurgia, as outras habilidades elas vão ter que aparecer muito mais para você conseguir realizar tarefas básicas, que é ir ao banheiro, tomar banho, levantar da cama, sentar no sofá, comer. Então, não deixe o repouso, isso vale para tudo, tá? Dor nas costas. Gente, um repouso não vai ajudar, às vezes, a diminuir essa dor nas costas. Bem pelo contrário. A gente sempre tem que achar o que está causando aquela dor. E vamos lidar com isso, assim. E não trazer o repouso achando que isso vai curar, né? A gente levanta muito a bandeira do movimento cura. E essa autonomia, né, Gê? Você, tipo, que sentiu isso, sabe como é frustrante a gente não ter. Então, a incapacidade de eu estar numa cama e achar que eu tenho que ficar paralisado, ou achar que eu não posso fazer as coisas, isso causa muito mais do que qualquer outra coisa, né? Porque se minha mente, se minhas emoções não estão regularizadas, dificilmente eu vou me sentir proativo para uma recuperação de uma extremidade, por exemplo. Então, é importante a gente fazer para trabalhar todas essas questões, essa autonomia dentro da possibilidade dele, para fazer com que a melhora do local também seja mais efetiva, né, Gê? Perfeito, perfeito. É tudo, né? Somos sistêmicos, então, circulação sanguínea, a mente ali, inclusive ajudando para a cura também. Você está corretíssima. Hoje a gente tem um olhar muito mais expandido, né? O movimento cura por uma série de questões. Então, quando a gente fala o movimento cura, não é porque movimentar é bom e faz bem, porque
na verdade, mexe com a tríade nossa, né? Melhora o corpo, melhora a mente, deixa a possibilidade da gente pensar de forma mais positiva, trabalha o nosso emocional, ele regula tudo mesmo. Então, usar a questão de que o movimento, de fato, traz uma autonomia, um bem-estar, uma autorregulação, porque ele mexe ele posiciona a gente melhor no mundo, né? Sim. E não existem movimentos proibidos. A questão é que você precisa se adaptar na fase que você está. Então, estou numa fase patológica de alguma situação, eu vou achar movimentos que eu posso fazer. E daí volto para a situação. A pessoa acamada com a fratura, talvez seja respirar. E respirar é movimento, gente. E daí, respirando, ela vai se acalmando. Essa semana eu acompanhei uma situação de uma cliente que relatou que ela teve uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e daí ligou para o plano de saúde dela. E eles, antes de marcarem uma consulta, eles colocaram ela para conversar com uma psicóloga por telefone, né? E daí a psicóloga indicou para ela, quer dizer, eu nem sei se era psicóloga ou psiquiatra, mas no caso eu vou lá para o que aconteceu, assim. Ela pediu pelo telefone que ela começasse a respirar e se acalmar, para daí depois dar procedimento em toda a questão do tratamento e fazer. Então, olha só que louco, tem um profissional lá do outro lado da linha de um plano de saúde super legal aqui de São Paulo, assim, do Brasil, conduzindo as pessoas para um movimento de cura daquele momento, que era a respiração. Então, gente, não ignorem nem coisas pequenas, assim, como o simples ato de, num momento que você está angustiado, que você está estressado, ou que você sente que você está fora do seu padrão, entrar com um processo respiratório. Vai respirando calmamente. Tem uma respiração no Garuda que na verdade, ela é do yoga também, que eu gosto muito, que é a gente lidar bem com as pausas na respiração também. Não só expandir ao máximo que você puder e relaxar, mas você fazer uma expansão, né? Então, um ato de inspirar, ficar um tempo com o ar dentro do seu corpo e lidar bem com o pulmão cheio de ar, depois soltar o ar, esvaziar tudo, assim, ó, como se tivesse alguém amassando o seu pulmão com a mão ali, tirando todo o ar. Porque aquele ar viciado, não é legal que ele fique, sabe? Que você faça uma respiração só com uma quantidade, permitindo que uma quantidade de ar entre e fique gaguejei aqui tudo, com ar viciado lá dentro do pulmão, parado, E daí você soltou todo o ar, e depois você lidar bem com essa pausa, sem nenhum ar dentro do seu corpo, que eu acho que é o maior desafio, porque é onde a gente lida com a ansiedade, com medo. Então, é uma respiração de quadradinho. Inspira 4, mantém 4, solta em 4, e depois mantém mais 4 tempos. Ou mais longa, né? Vai depender muito do seu condicionamento, o quanto tempo, quantos números você vai contar fazendo essa respiração. Mas é tão bobo que a gente até chega a ignorar, assim. Mas ele tem um efeito extremamente positivo, extremamente saudável. O que eu acho, Gê, falando disso, né, me lembra muito como é importante a gente ter técnicas para conseguir ter uma construção saudável em relação ao movimento, né? O que eu quero, quais são os meus, o que o meu aluno quer, o que eu quero gerar com ele, qual a forma que eu vou conduzir isso, porque, na verdade, a gente precisa ter um leque de opções e precisa conhecer de muitas vertentes para conseguir acionar ele, né? Então, se é uma se está gerando ansiedade, é uma respiração talvez que eu precisa conduzir, ou é uma respiração que eu não preciso conduzir, deixar ele descobrir a dele, entender qual é a possibilidade que esse aluno tem para se disponibilizar para o sentir, gerar um movimento orgânico, o que vai fazer com que essa espiral leve ele. Eu acho que nós, como educadores do movimento, a gente tem um leque gigantesco, mas a gente precisa saber os caminhos. E essas técnicas que são esses métodos que já estão muito tempo de casa, né? E daí eu falo do Pilates, do Garuda, da educação somática, que há muitos anos eles acharam
lugares para conseguir introduzir e chamar esse aluno para esse movimento mais saudável, que eu acho que é um resgate que o movimento está tendo hoje, né? Da gente se entender, entender o aluno e daí trazer essa forma de se movimentar, que eu acho que é o diferencial do movimento de hoje, né? Desses mais atuais. Daí vem o sentir, pensar, criar, que é o que você vai fazer, né? É muito maravilhoso. É bem por aí, eu acho. Eu acho muito difícil ensinar alguma coisa que eu não senti também. Então, como nós trabalhamos com um produto que é de fácil acesso, é muito importante. E te ouvindo, Bruna, eu lembrei de uma coisa que a gente tem uma sorte, eu acho. Talvez essa seja uma boa palavra, porque a gente trabalha com uma coisa que acaba fazendo bem pra gente também. O nosso trabalho ele é muito prazeroso, ele passa por um caminho que antes de eu conseguir, de repente, fazer bem para você através da minha aula, eu já estou sentindo isso, eu já percebi ela no meu corpo, daí isso vai ser uma forma mais fácil de eu ensinar para você. Mas, ao mesmo tempo, ensinando, fazendo isso, eu estou causando... Eu não consigo falar de respiração para você e eu não respirar. Então, é como se eu estivesse ganhando benefícios duplamente, sabe? Quando eu estou proporcionando isso para você, mas, ao mesmo tempo, automaticamente está fazendo para mim. Então, olha que sorte que a gente tem. Você sabe, Gê, que os professores de INER, eles falam, nossa, eu sinto, às vezes, passei a semana inteira só dando aula, não consegui parar para me movimentar, mas eu sinto uma transformação no meu corpo, porque a partir do momento que a gente está pensando sobre e se questionando e revendo a nossa postura para passar para o nosso aluno, eu estou em transformação. Então, a transformação é constante, né, Gê? A gente tem o privilégio de levar a saúde para os outros, mas a gente começa sempre do interno, porque dificilmente o aluno vai conseguir ter alguma transformação de movimento ou alguma questão de saúde relacionada à prática de movimento se a gente não tem esse movimento de transformação e de saúde no nosso corpo, né? Então é uma troca, a gente está se beneficiando no fornecer, no distribuir, que é incrível, né? A possibilidade de quanto mais generoso a gente mais a gente retribui isso para o nosso corpo, revendo as nossas questões, que eu acho que é o caminho do movimento de daqui para frente, né? As pessoas acho que estão precisando disso. E às vezes isso acontece de uma forma muito rápida, assim, intensa, quando a gente passa por uma formação. Sim. Então, eu vou ser aluna da Bruna na próxima turma. Eu ainda não fui. Eu fiz vários workshops, faço aula de INER, mas eu não sou professora ainda. Então, eu vou ser aluna na próxima. Mas, assim, eu vejo que é como se fosse você vai para um curso e daí você usufrui de todos esses benefícios de uma forma mais intensa. E depois, quando você começa a dar aula e praticar aquilo com frequência, você vai ganhando os benefícios dia a dia também, né? Nos dois momentos, assim. Sim. Então, por isso que a gente também fala que não vale a pena só ir estudar e consumir conteúdo, consumir. Porque, assim, tudo bem, naquele momento você é beneficiado, mas se você não põe aquilo para acontecer, você deixa de aproveitar aquela informação, aquele repertório, aquele benefício que você aprendeu durante a formação, né? Tudo que a gente estuda precisa vir para a prática, né, Gê? A gente precisa sentir, a gente precisa integrar, porque eu acho que senão a gente fica só no mental. E tem uma coisa do nosso inconsciente que trabalha esse movimento mais orgânico que precisa passar pelo corpo, né? A gente precisa sentir isso. Sim. A curva de aprendizado até ela é baseada nisso, né? Então você vê, você aprende um pouquinho, quando você vê, escuta mais, e aí vai até o ponto de você estar ensinando outras pessoas, que é o limite máximo de aprendizagem, que acho que é 90%, se eu não me engano, naquela pirâmide de conhecimento. Mas também tem um conceito que a gente tem ouvido muito atualmente, que é da obesidade mental. Tipo, de quem só está recebendo informação, então tudo bem, eu posso
saber toda a teoria que caminhar faz bem para a saúde, mas se eu não caminhar, eu não tenho o benefício da caminhada. Então, a gente precisa praticar também. Daí fica muito mais fácil de ensinar. Então, são duas mãos, assim, né? Fica mais fácil de você trabalhar com isso, mas também você está em equilíbrio, porque a gente vê muito profissional da saúde, muito profissional do movimento também, estafado, cansado, com dores. Então, para que você chegue nesse processo de equilíbrio, é importante que você esteja na prática também. Só a teoria, gente. Precisa se olhar, precisa se cuidar, né? Quando a gente fala de cuidar do outro, o cuidado sempre começa interno, né? Gê, ficaria horas conversando com você. Sempre um prazer. Tem muita sensibilidade na fala junto com o conhecimento. E isso eu acho que faz com que os educadores vejam outras importâncias, né? Ou agreguem outras importâncias. Então é sempre um prazer ouvir você falar. Eu agradeço, Bruna. Eu adoro. Eu tenho uma admiração de você como profissional, como pessoa. Sou sua fã também, então foi uma manhã muito prazerosa, assim, esse nosso papo. Você vai deixar salvo para que a gente possa depois compartilhar? Vai ficar salvo. Eu sempre dou um material associado às conversas, então o material da última live de ontem vai ser solto junto com essa. Então, quem não está inscrito, tem um link na bio que é super simples: nome, telefone, e-mail, se cadastra para receber o material. Eu acredito muito que quanto mais estrutura a gente dá para a pessoa, mais fácil fica de ter um autoconhecimento, uma transformação positiva. Então, tem um material bem legal vinculado à nossa conversa. E é um jeito de ficar sabendo, né? Do curso online que vai ter gratuito e de estar propagando saúde em movimento, de fato, né? Não só no outro, mas na gente também. Então, é isso. Vamos na saúde que dá certo, né? Vamos. Foi um prazer, Bruna. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por quem nos acompanhou. Se alguém tiver dúvidas, quiser fazer qualquer comentário, a minha rede social está à disposição. Podem me escrever, que eu respondo depois na sequência para vocês. Mas obrigada. Foi ótimo. Beijo, Gê. Obrigada. Gente, muito obrigada. Um prazer sempre estar com vocês. A gente, terça-feira, tem uma live deliciosa com o Fernando Bertolucci, que é um pesquisador que está estourando no mundo, e ele vai falar sobre autorregulação, que tem a ver com pandiculação e outras coisas. Então, já deixa reservado terça, sexta, 12h30, e sábado vai ser nosso último esquenta, que a gente vai falar com o pessoal do Rolfing sobre respiração. Então, a gente tem uma condução bem incrível para vocês. Muito obrigada. Até terça-feira, 12h30. E vamos esquentar, né? Vamos levar saúde e movimento para todo mundo. Tchau, tchau.